do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Glórias ao Senhor, glórias a Deus pelo amor, a graça e a misericórdia dele sobre nós. Irmãos, presta bem atenção, Deus é fiel, tem direção para a nossa vida, tem palavra em nome de Jesus. Então, consagre aí o seu dia, coloque as coisas na presença de Deus, em nome de Jesus, sabendo que Ele está tomando conta de tudo. Texto base, primeiro texto, logo de cara aqui. Provérbios 20, versículo 24. Depois, Mateus 2, 13. Depois, o 20 e o 21, 22. Logo depois, Mateus 4, versículo 1 e 2. Tiago 4, 13. Irmãos, o que eu preciso entender? Olha só, Deus está tomando conta da nossa vida. Cada situação está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Cada situação da nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós vamos viver o cuidado de Deus, entendendo que Deus está no controle de tudo. Ó. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Não tem como, irmão, você decidir, discernir, saber o seu destino, para onde está indo, ou para onde vai. Já pensou? A gente ia adiantar tanta coisa, né? Ia acelerar tanta coisa. Irmão, como os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Deixa Deus dirigir os seus passos, vai acompanhando as coisas em nome de Jesus, colocou a mão, tá fluindo, tá vendo a paz, a paz, a bênção de Deus continua, tá vendo alguma restrição? Para, ora, de repente é uma situação que nós temos que parar, refletir direitinho em nome de Jesus e entender que Deus está cuidando de cada situação em nome de Jesus. Olha só, o que ele está falando aqui? Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Como é que você vai decidir seu próprio destino? As coisas estão tudo na mão de Deus. Como a gente poderia fazer alguma coisa? As coisas estão na mão de Deus. Ele é que está guiando o nosso próprio caminho está guiando o nosso destino. Olha só, presta atenção aqui comigo. Mateus capítulo 2, versículo 13, está falando aqui de José e Maria. Ó. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta, toma o menino e sua mãe e foge, presta atenção, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 13 eu li agora, né? Depois a gente vai ler o 20. Você está vendo aqui a vida do José, como é que era? Como é que era a vida do José, pai de Jesus? Né? Como é que era a vida da Maria? Tá aqui. Aí daqui a pouco Deus fala assim, ó, vai lá para o Egito. Ó, irmão, aonde Deus está conduzindo você para o Egito? Então vai para o Egito. A Deus está conduzindo você para outro lugar? Vai para outro lugar, em nome de Jesus. O que eu quero dizer? Em relação a planos, projetos, aquilo que você está fazendo, aonde, olha só. Aí quando Jesus chegou lá, quando José e Maria chegou lá, como é que eram as amizades lá de José? Tinha que fazer tudo novo. Ó, não estava preso em nenhum lugar. Vai lá. Por quê? Sabe por que ele mandou ele lá para o Egito? Porque o projeto que ele colocou na mão do José era cuidar de Jesus e de Maria. Era isso que ele tinha que fazer. Qual o projeto que ele colocou na tua mão? Cumpre aí o projeto em nome de Jesus com alegria. Se ele está te direcionando para o Egito, vai lá para o Egito. Ó, foge para o Egito, permanece lá até que eu te diga. Até que eu te diga. Pois Herodes, eu não sei qual que é os planos do Herodes. O Herodes está querendo matar o menino, mas Deus está tomando conta de tudo. Como pode o ser humano, os passos
do ser humano são dirigidos pelo Senhor, como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Ó, agora é hora de você ir lá para o Egito. Vai lá para o Egito. Irmão, esse era o projeto que Deus colocou na mão do José. Cuidar de Jesus, que era um bebezinho. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Era esse o projeto. Ó, você vai cuidar de José, perdão, José, você vai cuidar da Maria e de Jesus. Agora, vou falar para você, essa coisa toda ia acontecer se Jesus nascesse em outra família? Não, ele confiou aquilo nas mãos do José. O José, vai lá para o Egito. Você vê como é que é a coisa? O coração que Deus coloca em nós, cada situação, eu preciso entender isso, que o nosso caminho é guiado pelo Senhor, nossos passos, os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Você já prestou atenção que o seu irmão é diferente de você? E o caminho que ele está traçando é outro? Às vezes ele está vivendo outra situação diferente da minha e da sua. Confia aí, querido, seja maleável. Seja moldável nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Deixa Deus modelar as coisas aí. Tá com medo do quê? Vai lá para o Egito. Versículo 20. Dispõe. Ó, versículo 20. Dispõe, toma o menino e sua mãe. Ó, falou com José de novo, porque era esse o projeto de José. Cuidar de Jesus e de Maria. Irmão, qual projeto Deus colocou? Ele vai guiar os seus passos em nome de Jesus. Olha só. Dispõe-te. Toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho, por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia, até a região que José ia ficar, Deus deu direção. Deixa eu te falar, o que ele confiou na tua mão, ele vai guiar os seus passos. Está surgindo coisa nova na tua vida, Deus está guiando coisa nova, Deus vai guiar, vai dar direção naquilo que você tem que fazer, como que vai ter que fazer, na hora que tem que fazer. Ó, você vai lá para o Egito. Ó, presta atenção, José, vai lá para o Egito porque estão querendo matar o menino. Essa era a missão. Aqui que ele colocou na tua mão. Em nome de Jesus, ele vai te sustentar e vai te dar cada coordenada. Ó, presta atenção no texto base. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Irmão, nosso destino está nas mãos de Deus. Ah, mas eu escolhi isso, então vamos escolher direito, com oração, buscando a Deus. Ó, tá vendo que o negócio tá dando ruim, tá tentando ir para Mícia, não deu certo, tentou ir para Bitínia, também não deu certo. Ó, irmão, cuidado, às vezes é Deus impedindo, é o Espírito Santo impedindo. Vamos parar lá em Trode e orar em nome de Jesus e buscar a direção de Deus. Ô, José, você pode voltar agora, viu? Tá tudo em paz, já morreu os que... Deus não foi lá e matou, não. Eles morreram, Deus não mandou lá um AVC lá no problema que José ia enfrentar, não, se ele tivesse lá. Oh, meu Deus, por que você não manda um AVC naquele fulano lá? Ó, tô tendo que ir pro Egito por causa daquele cara. Ó, mudou toda a minha rotina, a minha vida. Irmão, Deus não fez isso, não. O cara morreu porque morreu. E pronto. Ó, pode voltar, viu, José? Agora você pode voltar. Aí o José ficou com medo de ir lá para onde ele tá. Não, vai para Galiléia. Deus está guiando os nossos passos, querido, em nome de Jesus. Deus está com a mão na nossa mente, em nome de Jesus, nosso entendimento. As coisas estão acontecendo. O que eu vou fazer? As coisas estão acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou andar debaixo da direção do Senhor. Ó, vai para lá, volta para cá. Continua aqui, ó. Jesus foi então, Mateus 4, versículo 1, tá? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, eu acho que Deus está contra o meu progresso, está mandando eu ir lá para o deserto, e ainda lá no deserto tem um diabo para me tentar. É isso mesmo. Mas sabe o que acontece? Era o projeto dele, era o projeto que Deus tinha para Jesus. Tinha que lidar com o diabo logo de cara. Sabe para onde o projeto que Deus tinha para Jesus? Cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus lá na cruz do Calvário para nos salvar. Deixa eu te dizer uma coisa, o projeto que ele colocou na sua mão, aquilo que ele colocou, ele vai guiar os meus e os seus passos em nome de Jesus, e diante de cada situação nós vamos ir felizes, vamos ir alegres. Você não lembra lá o Paulo? O irmão lá profetizou na vida dele, ó Paulo, e era um irmão de Deus, um irmão abençoado, se eu não me engano, Ágapo, não é Ágapo, eu não me recordo o nome do irmão agora, mas ele profetizou na vida do Paulo: ô Paulo, você está indo lá para essa cidade, você vai ser preso, vão te prender com os pés, vai amarrar os... Não estou importando não, foi esse o projeto que Deus colocou na minha mão, eu vou para lá sim. Vai prender? Vai, não tem problema. Deus colocou. O senhor está avisando? E eu creio que é do Senhor. Não, Paulo. Não vai. Não, foi esse que colocou na minha. Irmão, o projeto que ele colocou na minha mão é diferente do seu. E se você não cumprir o que ele colocou na sua mão, vai dar ruim para nós. A gente vai ficar triste, desanimado. Se eu não cumprir o projeto que ele colocou, se você não cumprir o que ele colocou na sua mão, vai dar ruim. Eu vou ficar triste, chateado. Porque eu não estou cumprindo, mas vai ser prisão, não interessa, eu vou chegar lá, eu não sei o que você está falando, e eu estou crendo aí, porque você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas eu vou mesmo assim, sabe por quê? Porque foi esse que ele colocou na minha mão, foi o projeto, ele está guiando os meus passos, é o destino que ele preparou para mim e para você, então vamos seguir em nome de Jesus. Chegou lá, o que aconteceu? Prisão, prendeu, amarrou no toco lá e tal. Sabe o que aconteceu depois? Ele começou a louvar. Sabe o que Deus fez? Libertou da prisão. Sabe por quê? Porque ele estava cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Irmão, em nome de Jesus, cumpre aí. Entenda que ele está guiando os seus passos. Vamos ser moldáveis na mão de Deus. José, você tem que ir para lá, tem que ir para cá. Vai para um lado, vai para o outro. Então tá bom? Então eu vou. Tá mandando, Senhor, eu vou. E aí a gente tem alegria, tem contentamento, em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele está guiando os nossos passos em nome de Jesus para o projeto que ele nos deu. Jesus guia os nossos passos para os planos e projetos que ele nos deu em nome de Jesus. Olha só, vamos fechar aqui. Tiago 4,13. Agora prestai atenção, vós que aclamai, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Contudo, não vos tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meu irmão, você está entendendo? Se eu viver, eu vou fazer isso ou aquilo. Se o Senhor, contudo, não tens o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida, sois simplesmente como neblina que aparece. Vou pular aqui. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso aqui. Tá vendo como essa palavra tem força? Tá vendo como essa palavra... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em nome de Jesus, vamos nos alegrar com Deus guiando os nossos passos, mesmo que seja para o deserto, para ser tentado pelo diabo, mesmo que seja para o Egito, para ir para outro caminho, para mudar a nossa rotina, porque Deus está tomando conta da nossa vida, está guiando os nossos passos. Se Ele quiser, nós vamos até lá, vamos ganhar, vamos viver o milagre, a bênção de Deus. Se Ele não quiser, nós vamos viver a bênção, o milagre de Deus em outro lugar, mas é Ele que está guiando os nossos passos, amém? Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, nós te louvamos pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Cobre, Deus, a nossa vida com o teu reino e a tua justiça. Cobre, papai querido, a nossa vida com a tua unção e a tua misericórdia. Estende, Jesus querido, as tuas mãos, Pai, de maneira poderosa. Abre
o nosso coração, a nossa mente, para viver cada projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos com o teu poder e a tua graça, abençoa com a tua unção e com a tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda cada um que está comigo, Deus, livra do mal, em nome de Jesus, e opera com o teu poder. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.